Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 9. Nós vamos aplicar conceitos e hoje é um estudo de caso, ok? Vai ser sobre a Índia. Daremos uma ênfase nessa aula às particularidades desse país. Mas antes, queridos, vamos às informações da aula e também, como vocês já viram na aula anterior, vamos retomar alguns pontos dessa aula que passou, ok? Alunos, nossa primeira atividade lá no chat vai ser identificar 3 países. Um deles é a própria Índia. Vamos identificá-lo lá no chat e acho que 2 minutos tá bom, porque é rapidinho, não vai precisar de muito tempo para fazer essa atividade não. É simples, tem a letra A, B e C. Vocês vão relacionar o país com a letra, só isso, tá? Vocês vão me dizer lá então. Vamos lá no chat para fazer essa atividade. Alunos, agora vamos analisar um texto informativo, tá? Que tem alguns aspectos sobre a Índia, né? Que foi usado também, quase praticamente o mesmo texto foi usado no Centro de Mídias. Eu dei uma incrementada melhor aí no texto do Centro de Mídias. Só para avisá-los,
texto, gráfico, tabela, mapa, eles estarão disponíveis para vocês no Google Classroom de vocês. Não precisa se preocupar em printar na aula, a não ser que vocês queiram para fazer alguma anotação. Esse slide da aula ele vai estar lá normalmente no Google Classroom de vocês. Amores, vamos acompanhar então o texto e depois a gente volta aqui. Queridos, agora iremos assistir o nosso primeiro vídeo que eu já tinha falado, a reportagem da TV Brasil. Prestem bem atenção que esse vídeo será a nossa próxima atividade, ok? Ele diz respeito às atividades populares no centro da capital da Índia, Nova Delhi, tá? Muito parecido com a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, com as grandes cidades aqui do Brasil, tá? Vamos ver então. Gente, muita gente. Essa é uma das faces da Índia, um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só perde para a China. Mas a expectativa é de que essa realidade mude em 10 anos, com muitas pessoas consumindo. E muitos países estão de olho nesse potencial econômico, inclusive o Brasil. Uma variedade de cores que enche os olhos. As roupas das mulheres indianas colorem a cidade e entre tantos tons, ele reina. Mais compacto que os carros, o tuk-tuk é o dono das ruas de trânsito caótico. E nelas se faz de tudo, até a barba. Com os instrumentos todos assim, na mureta da calçada. Mais diversidade mesmo a gente encontra aqui, no mercado indiano. Este é o Sarojini Nagar, um dos maiores e mais movimentados de Delhi. Andar por um mercado indiano é encontrar toda essa diversidade de cores e de tecidos, mas a regra aqui é pechinchar. Os preços costumam custar 3 vezes mais para quem vem de fora, para quem é turista. E uma peça que faz grande sucesso aqui é o famoso sari. Ele custa cerca de R$60 em média, mas pode variar de acordo com o tecido e com as cores. Difícil aqui é escolher, se vende de tudo e tudo em grande quantidade. Outra peça muito comum aqui na Índia é este vestido comprido, chamado kurti, muito usado pelas indianas porque cobre bastante o corpo e fica largo, chama menos atenção para andar nas ruas. E o preço, ó, promoção, 150 rúpias, que em reais significa menos que R$10. O mercado é um amontoado de ruas, abarrotadas de compradores e de vendedores que vendem no grito. É claro que depois de andar tanto pelo mercado e de fazer compras da fome, e os indianos costumam comer esse bolinho aí, o Goldapá, mas também tem outros pratos. Este aqui é um mix de vegetais e tudo com muita pimenta, incluindo este aqui, ó, a masala, um tempero feito de especiarias
e também bastante apimentado. E tem mais na sala. Nesse prato aí, uma batata doce, assada, com um toque de limão. Comida de rua, feita na hora, com toda a tradição de um país de cultura milenar que une o passado com o novo e em plena transformação. Alunos, e aí? Prestaram atenção no vídeo? Quero ver mesmo. Vamos responder duas questões. A primeira, vocês irão comparar as atividades do vídeo com as atividades aqui no Brasil. E a segunda, o setor que predomina na reportagem, belezura? Vamos responder lá no chat, então. Queridos, agora comigo vamos fazer uma análise de gráfico e texto, tá? O gráfico a gente vai comparar justamente em relação à reportagem que nós assistimos agora há pouco. E o texto nós vamos revisar o PIB e o PIB per capita, ok? Logo em seguida, amores, vamos para as questões do chat, tá? Então nós vamos emendar rapidinho com a terceira atividade aí sobre a análise do gráfico e do texto, ok? Amores, agora a gente vai analisar um gráfico e um texto, tá? O indicador da economia da Índia. Bom, nós já assistimos o vídeo agora, a gente acabou de assistir o vídeo da reportagem lá da economia indiana, né? E assim como o Brasil, em boa parte dos países industrializados, a Índia também não é diferente. O grande setor
da economia indiana é o comércio, né? Comércio e serviços. Vocês notaram também no vídeo que o comércio ele é muito parecido com o Brasil. Então, a repórter trabalhou nessa matéria lá em Nova Delhi, né? E mostrou o comércio, que você tem o comércio de rua, e paralelamente com o comércio de rua, você tem o comércio da informalidade. O comércio da informalidade é aqui no nosso caso, no Brasil, são os trabalhadores que não têm carteira assinada, não conseguem emprego, eles têm dificuldade também, o desemprego na Índia é alto, a população é uma das maiores do mundo, né? E o desemprego também é alto, então eles têm esse problema. Então boa parte não arruma emprego, vai trabalhar no comércio, na rua, não tem o que fazer, eles vão trabalhar. Nova Delhi é um caso muito parecido com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, capitais do Nordeste, do Sul. Isso aí não tem como fugir da realidade de um país industrializado emergente, né? E outra coisa que eu grifei aqui, olha, nesse gráfico, olha que interessante. Nós vimos dados da economia do Japão, nós vimos da Austrália, Nova Zelândia, da China, né? Mas eu percebi uma coisa aqui nesse gráfico, que embora o comércio, tá, ele seja o maior setor, não está diferente dos demais, mas se você soma o setor de extração, da indústria e construção, tá, e da agropecuária, ou seja, tanto do primário como secundário, ele praticamente se iguala ao setor de serviços. Tá? Isso a gente não tinha visto com tanta intensidade nos outros países. Tá, ok? Vamos agora para o texto, tá? Que é um texto que nós já vimos na aula passada. Né? E aqui nesse texto eu coloquei em uma forma só para vocês, que é o que eles fizeram no CMSP também, as duas definições, que é o PIB, é o indicador síntese da economia. Vou ter que falar um pouquinho mais alto porque tem oficina aqui, tem moto, então não tem jeito, senão vocês não vão me ouvir. Então o PIB é o indicador síntese da economia, ele é definido pela soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então tudo que é trabalhado na economia, é produzido na economia, você tem o PIB. Isso a gente viu também nas duas aulas passadas. E aí nós temos o PIB per capita. O que é? É a divisão do PIB pelo número de habitantes. Então a gente pega o valor do PIB daquele ano, do ano anterior, porque a gente só vai ter o valor do PIB do ano no ano seguinte. Então pega o PIB do ano anterior, divide pela população atual. Dividiu, você vai ter a média de cada PIB por cabeça, por partes iguais. Vimos também que na outra aula isso não é o produto mais justo, né? Justamente porque nem todo mundo ganha igual. Vamos para uma atividade lá no chat, depois a gente volta aqui.
Nós tínhamos falado na aula anterior de outro indicador. Lembra que eu falei, quer dizer, eu só dei uma introdução, né? O IDH. Preste atenção nessa explicação que eu vou fazer para vocês agora, e logo em seguida a gente vai usar a explicação do IDH para classificar um mapa. Então, rapidamente a gente já vai ver um mapa mundi aí, e lá nesse mapa, com base na legenda, nós vamos fazer essas classificações de IDH aí de vários países pelo mundo. Eu vou tomar cuidado para não contar a resposta de nenhum país, porque depois, logo em seguida, a gente já vai emendar essa leitura e análise de mapa com a quarta atividade do chat. Hoje a gente tem bastante atividades, né? Aí nós vamos para o quarto chat também, que é relacionado a esse texto e esse mapa, belezura? Amores, agora a gente vai para uma outra parte. Eu fiz um comentário na última aula, né, na parte 2 da outra aula, sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Como nós falamos, tanto na aula 1 como na aula 2, o PIB ele não é o melhor indicador, porque só ele, sozinho, nós não temos uma visão de um índice socioeconômico mais justo. Por enquanto, ainda não encontraram nenhum indicador que chega mais próximo da realidade de um país. É lógico que a gente tem o IDH e nós temos o Gini também, que foi feito também, né, nesses moldes, muito parecido com o IDH, né, mas são o indicador melhor ainda para analisar a questão socioeconômica do país. É o IDH mesmo, é esse indicador. Por quê? Nesse IDH, nós temos 3 indicadores para você montar a média da economia de um país. Então ele fica muito mais próximo da realidade que os demais separados. Então, se você tem um indicador de saúde, um indicador da área de educação, o PIB, né, que é da renda, eles sozinhos eles não representam tanto, porque tem muito país que é bem mais pobre que o Brasil, que tem um ensino de educação melhor. Tá? Agora, a soma dos 3, ele chega mais dentro da realidade. Então, o IDH ele é medido com base em 3 dimensões. Vocês já viram isso em aula, também não é nada novo para vocês. Então, nós temos aí a renda, educação, que é o nível de escolaridade, né? Tá? Então, você tem renda, educação e saúde, tá? Que entra a expectativa de vida de um país. Você somou esses 3 indicadores, você vai chegar a um coeficiente que eles utilizam de 0 a 1. Então, o que acontece? Quanto mais próximo a 1, maior é o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior é. Tá? Menor é o índice IDH, então a situação é mais crítica de um país. Então, próximo de 0, pior. Próximo de 1 ponto, melhor. Vamos ver um mapa agora, porque depois vocês vão responder uma atividade no chat também. Tá? Então, vamos para lá agora, para a gente ver. Então, o CMSP também colocou esse mapa para vocês, que é um mapa legal, dá para ter uma base boa aí em relação a esses indicadores. Então, você tem 4 categorias, né? Então a Organização Mundial lá do Comércio, mais a ONU, todos os órgãos lá, eles criaram o IDH e dividiram em 4, principalmente a ONU, né? Dividiu em 4 setores. Então, o IDH muito alto, que está muito próximo de 1, né? Então o país está muito próximo, vai de 0,900 a 1, então significa um IDH excelente. A gente tem alguns países, se vocês olharem no mapa, nós temos alguns países, olha aqui, na América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, e nós temos aqui na Austrália e Nova Zelândia, aqui na Ásia, Japão, Coreia do Sul, nem a China, que é uma das maiores economias do mundo, ela tem um IDH tão bom. Tá? Aqui na Europa nós temos alguns países, Alemanha, França, Reino Unido, os países nórdicos aqui, né, Finlândia, Suécia, Noruega, e por aí vai. Mas são poucos, tá bom? Só uma curiosidade que foi falado no CMSP. Se vocês perceberem, vocês vão ver que tem um país aqui, olha, tá? Que está com IDH excelente. Professor, mas como? Aqui na América Latina, olha, são áreas extremamente
pobres, né? A gente tem países industrializados, como o Brasil, que tem um IDH razoável, mas a gente tem Haiti, a gente tem a Bolívia, nós temos o Paraguai, né? Por que tem um país aqui? Na verdade, essa é a Guiana Francesa. Ela é praticamente um estado da França, né? Um departamento ultramar. Então é o único país aqui que ele não é independente, ele é como se fosse não é colônia, lógico, não existe mais colônia, mas ele é um estado francês. Então o mesmo IDH daqui é o mesmo da França, por isso que ele tem esse IDH alto aqui, tá? Então a Guiana Francesa é um departamento ultramar da França, era mais uma curiosidade mesmo. Então, olha, aí você tem o IDH alto e o IDH, depois do IDH muito alto, você tem o IDH alto. Tá? Então, ele vai de 0,700 a 0,899. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque depois vocês vão fazer uma atividade, tá? Senão eu acabo dando a resposta aí para vocês. Depois nós temos o IDH médio, tá? Deixa eu voltar aqui. O IDH médio, que ele vai de 0,550 a 0,699. Então, esse é o IDH médio. Então, é o amarelo, o laranjinha mais claro e o laranjinha mais quase avermelhado aqui, mais escuro, né? E depois nós temos o IDH baixo, tá? Uma situação bem complicada, que vai maior que 0,399, mas vai até 0,549. Então são IDHs baixos, dá para perceber aqui no mapa, né? São cores bem fortes, onde representa o IDH muito baixo. São países que têm sérias condições socioeconômicas. E países sem dados, tá? Geralmente está em conflitos, né? A gente tem aqui, olha, áreas da África que está em cinza, né? Tem algumas áreas, por exemplo, aqui na Coreia do Norte não é nem conflito, mas como é um regime fechado de ditadura, o presidente coreano ele não passa dados de nenhuma informação no país, então a gente não tem informações desse país, então ele ficam áreas sem dados mesmo, tá? Então por isso que a gente tem essa parte cinza aí, áreas que são conflitos ou países que estão em regime ditatoriais. Ok? Feito isso, vamos para uma atividade no chat, tá? Uma atividade com o mesmo mapa, vai ter umas perguntinhas lá, vocês vão responder lá. Combinado?
Amores, vamos agora para a nossa parte final da aula já. Nós temos mais um pequeno vídeo que vai falar sobre os acordos comerciais do Brasil com a Índia, tá? Os dois vídeos foram da aula do CMSP, né? Então fica mais fácil também para quem está assistindo a aula lá. A Índia também é um dos fortes parceiros do Brasil lá na Ásia, tá? Então a gente tem a China e a Índia é um dos fortes parceiros do Brasil, principalmente parceiro comercial. E preste bem atenção nesse vídeo, pois ele fará parte da atividade do seu Google Classroom também, tá? Então vai ter questões relacionadas a esse vídeo. Vamos assistir e logo em seguida a gente já emenda também com uma análise dessa parceria comercial entre Brasil e Índia, tá? Não dá para a gente ficar parando muito, porque a gente tem um tempo para a nossa aula acabar, né? Senão vai ficar muito apertado aí. E também a nossa última atividade hoje no chat, ok? Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas como energia, petróleo e gás, ciência e tecnologia e cultura. A Índia é hoje o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. Os dois países firmaram parceria também para a produção animal. A Embrapa e o Instituto Indiano de Pesquisa assinaram um acordo para cooperação nas áreas de sanidade animal, capacitação técnica e pesquisa em genoma bovino. Nós iniciaremos agora com a parte mais simples, vamos dizer, que é a parte de intercâmbio de material genético. Posteriormente, nós devemos ter uma missão brasileira que vai à Índia e, posteriormente, uma missão indiana que vem ao Brasil para nós trabalharmos no detalhamento desse acordo de cooperação. Com a cooperação, Brasil e Índia esperam ampliar a base de conhecimento dos dois países. A parceria deve durar pelo menos 5 anos. O primeiro projeto de cooperação já está sendo elaborado e terá como foco o manejo e a qualidade de bancos genéticos. Os dois países também se comprometeram com a criação de um centro de excelência em pecuária leiteira. A base genética do gado brasileiro, uma boa parte veio da Índia, né? Nós trouxemos o gado indiano, né? Então é natural que a gente siga, né, nessa cooperação com os indianos e em vários temas. Amores, após nós termos assistido esse segundo vídeo aí, né, o segundo e último vídeo da nossa aula, o CMSP deixou uma pergunta com uma resposta, tá? Justamente para fazer um entendimento dessa reportagem. O novo acordo entre Índia e o Brasil envolve principalmente qual setor da economia? Primeiro, segundo ou terceiro setor? Na resposta, eles dão uma explicação e eles falam em vários setores aí, né? Então, Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas de energia, petróleo, gás, ciência, tecnologia e cultura. Embora o registro aqui, amores, mostra petróleo e gás, que são produtos primários, o investimento é no comércio e no investimento em áreas de tecnologia ligadas a esses setores, tá? Então você pode ver aqui que você vai chegar numa conclusão que seria o primeiro e o terceiro setor, por exemplo, mas não. O que envolve o setor da economia em pesquisa, além do comércio, tá? A Índia é hoje o quarto parceiro comercial do Brasil na Ásia. O primeiro, vocês já sabem, é a China, né? Aliás, a China é primeiro parceiro em quase todo o mundo, né? Com vários países, né? E os dois países também firmaram uma parceria também para a produção animal. Então, na área pecuarista. Tá? Então, na área da pecuária, a China e a Índia também fecharam esse tipo de acordo. Rapidamente agora, após essa explicação e do vídeo, nós vamos para a nossa última atividade no chat, tá? Essa é a última atividade que nós vamos responder lá, é a última parte da nossa aula, beleza?
Alunos, reforçando, coloque seu nome e turma aí no chat, tá? Para computar a sua participação da aula de hoje, ok? Acho que conseguimos terminar no nosso tempo da aula aí no prazo, né? Lembrando, como sempre, não esqueçam de realizar as atividades no Google Classroom, tá? Principalmente as anteriores. Se passou do prazo, amores, não tem problema. Elas continuam abertas para aqueles alunos que não fizeram. Então, não se preocupe. Quem já fez está tranquilo e quem não fez, ela ainda está aberta para fazer a atividade, tá? Eu só irei fechar as atividades no final de setembro, praticamente no final do bimestre, tá? Então, fiquem tranquilos que as atividades elas estão abertas para serem feitas. Se você precisar rever algum ponto dessa aula que perdeu, também é só ir direto no canal. E na playlist nono ano fica mais fácil de vocês acharem as aulas, tá? Porque tinha alguns alunos que estavam falando comigo, professor, muitas aulas, está tudo misturado. Não está misturado. Se você entrar no canal, quem costuma usar bastante o YouTube sabe disso. Eu tenho uma playlist criada lá. Então, na playlist vocês têm nono, primeiro, segundo, terceiro. Então, é só ir na playlist e na playlist do nono ano, e lá tá tudo em ordem, as aulas, desde o começo da pandemia, né? As primeiras aulas até as aulas atuais, tá ok? E a gente fica por aqui, então. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.